Nessa sessão a gente vai trabalhar bastante com controladores. Na sessão anterior a gente viu rotas, que é o modo de como que a gente vai atender a uma requisição. A rota ela vai indicar a partir do momento que a requisição chega no nosso sistema, quem que vai atender essa requisição. Essa requisição pode ser atendida dentro do próprio arquivo de rotas, como a gente fez nas aulas passadas, só que não é o modo ideal de se atender requisições. O modo ideal de se atender requisições no modelo do padrão MVC é o controlador ou algum outro serviço que seja incumbido pelo controlador, ou seja, o controlador que na verdade vai receber a requisição e depois ele que vai direcionar quem que vai atender ou não essa requisição. Ele pode ser ele mesmo ou pode ser algum outro serviço ou é, alguma outra entidade que ele direcionar. Tá? Mas a gente não vai ir muito a fundo nisso. O que a gente vai parar vai ser no controlador. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é de volta aquela figurinha, mas de um modo diferente aqui do MVC. Então aqui a gente tem o nosso browser, que é a partir da onde a gente vai digitar o endereço da aplicação, ou vamos supor que a pessoa clica num determinado botão dentro da própria aplicação e esse botão vai direcionar para uma rota dentro dessa aplicação. Essa rota ela vai ser aqui dentro da parte do web.php que a gente já trabalhou, ou do api.php que a gente não trabalhou ainda dentro da pasta de rotas do nosso projeto Laravel. Esse cara aqui vai receber requisição e ele vai direcionar para quem vai atender essa requisição. Normalmente é um controlador, tá? Que é o que a gente vai ver a partir dessas aulas agora. E esse controlador, ele normalmente o que ele vai fazer? Ele vai consultar ao banco de dados, ou pode não consultar um banco de dados também. Vamos supor que ele apenas queira ler um arquivo, ou apenas retornar alguma coisa. Aí, nesse caso, ele vai retornar uma determinada view. Ou, no caso, vamos supor que a gente esteja trabalhando com a API, ele vai retornar algum tipo de recurso, ou XML, ou JSON, enfim, algum tipo de representação, o dado representado de alguma maneira, tá? O que a gente vai ver agora, então, é como trabalhar com controladores dentro do Laravel. Para a gente fazer isso, a gente vai criar um novo projeto. Eu já criei um novo projeto aqui, ó. Vocês vão digitar o comando aí Laravel new 02 controladores. Vou entrar dentro dessa pasta, cd 02 controladores, e vão dar um code ponto para abrir a IDE para vocês, ou no caso Visual Studio Code, né? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como fazer para criar um controlador. Aqui eu vou dar um PHP Artisan Serve, só para a gente já ter esse nosso projeto em execução. No caso aqui a gente vai, deixa eu abrir aqui embaixo, ó, localhost 8000. Aqui a gente já tem o nosso projeto do Laravel aberto. E o que a gente vai fazer agora, eu vou abrir um outro terminal, um segundo terminal aqui, onde a gente vai digitar um comando. Esse comando ele serve para a gente criar um novo controlador. Vocês podem criar um novo controlador na mão. Todos os controladores, eles normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente estão aqui, ó. Todos os controladores que vocês forem criar por meio do Laravel, ele vai ficar localizado nessa pasta aqui, ó, app http controllers, tá? Você pode criar na mão um controlador, porque é uma classe simples, um controlador com os métodos que cada método vai atender. Pode atender, fazer alguma determinada coisa, pode atender uma determinada rota, por exemplo. Tá? Mas a gente vai ver isso daqui certinho depois. Ou vocês podem utilizar o comando. Para vocês utilizar o comando, PHP aqui, Artisan, ele traz para vocês vários comandos que vocês podem utilizar para facilitar a vida de vocês no projeto do Laravel, tá? Normalmente, para evitar que vocês fiquem digitando, vamos supor, que a gente chama de boilerplate, né? É sempre o mesmo código lá, coloca sempre a mesma classe, herdando da mesma classe, com os mesmos métodos, enfim. São códigos repetitivos, que vamos supor que vocês tivessem que ficar decorando tudo isso toda vez que forem precisar. Nesse caso aqui existe o comando PHP Artisans ou PHP Artisan, que ele serve justamente para facilitar a vida de vocês. Então vocês vão lá,
utilizam o PHP Artisan para criar, por exemplo, que a gente vai fazer aqui um make controller, e ele já cria um controlador certinho para vocês na pasta que precisa estar, tá bom? Então, a gente vai utilizar vários desses comandos, vocês não precisam se preocupar com a quantidade de coisas que tem lá, tem bastante mesmo, a gente não vai ver tudo, mas a gente vai ver boa parte deles. Então aqui make controller, tá? E aqui vocês vão colocar o nome do controlador. Então vamos chamar de first controller. Normalmente o controlador, vamos supor, você vai ter produtos controlador, você vai ter o nome da rota que você está gerenciando por meio daquele controlador. Não é regra, isso depende do sistema. Você pode ter vários controladores, às vezes para uma rota, né, para atender uma rota, ou às vezes um controlador por requisição. Isso aqui depende muito de qual que é a política da empresa, qual que é o modo de desenvolvimento do programador. Isso depende muito, tá? O Laravel ele deixa isso totalmente flexível. Então esse cara aqui vai criar para vocês um arquivo aqui dentro do controller, tá? Que é o first controller. Vamos abrir esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo nada mais é que uma classe que estende, ela vai estar herdando do controller. Ele vai estar trazendo aqui várias coisas de dentro desse controller. Algumas delas a gente vai ver mais posteriormente, tá? E a ideia aqui é que agora a gente utiliza esse first controller aqui, esse controlador nosso aqui, para atender as requisições que chegam para a gente. Então a gente vai criar inicialmente aqui uma rota. Vamos abrir aqui, ó, web.php. A gente vai criar uma rota aqui, ó, para que a gente consiga atender a uma requisição daquela rota. Então root get, aqui é o nome do módulo, né, do método que a gente vai atender. Aqui vai a rota, vamos supor que a gente quer atender a partir do barra, e agora vem o controlador, tá? Aqui vocês vão colocar, vocês lembram da função que a gente colocava aqui, ó? A gente colocava uma função, né, e atendia a requisição aqui dentro do arquivo de rotas. Mas não é o ideal você atender dentro do arquivo de rotas. O ideal é você passar a responsabilidade de atendimento dessa requisição para o controlador. Para você fazer isso, você vai utilizar aqui uma string. Aqui você vai colocar o nome do controlador, first controller. Lembrando que controller é com 2 L's. Arroba o nome da função. Aqui a gente vai vai criar uma função, um método dentro da classe para atender uma determinada requisição. Vamos colocar aqui, ó, vamos chamar esse método aqui de produtos. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colar o código aqui para ficar mais rápido o vídeo, tá? Vocês podem ir parando aí para copiar. Aqui eu vou criar uma função simples, é um método simples dentro da classe, é um método público, tá? A única coisa que ele vai fazer vai ser dar echo em algumas coisas aqui. Então, echo, products list e alguns produtos aqui, tá? O que a gente vai fazer agora aqui, ó? Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é o nome do método, né? Então, o que vocês vão fazer aqui vai ser first controller arroba o nome do método. Então, esse aqui vai ser o cara que vai atender aquela requisição. Vamos até trocar aqui, vamos colocar para português, ou não, vamos deixar assim para poupar tempo aqui de vídeo. Bom, é isso daqui. Agora o que a gente vai fazer? Ó? Vocês estão vendo aqui que vocês têm um rota para o get tratando aqui e um tratando aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Esse aqui é a rota para o barra, tá? Ops, deixa eu desfazer aqui. Ó. Esse aqui é o barra, é o raiz. Então, quem que vai atender? Vejam aqui, ó. Pessoal, aqui vem uma coisa importante, tá? Esse erro que está acontecendo aqui, ó, é o seguinte. Anteriormente, nas versões anteriores do Laravel, o modo de você fazer era esse daqui, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês a documentação para vocês entenderem melhor. Caso vocês pegarem algum projeto da versão 7, para vocês verem do 7 ao anterior, para vocês verem a diferença. Aqui, ó, a maneira que vocês chamam o controlador hoje, vocês vão passar para ele um array contendo aqui o nome da classe e o método que vocês vão chamar, tá?
Anteriormente, esse daqui é da versão 8 já, que é a versão que a gente está trabalhando. Da versão 7 para trás, o modo que vocês chamavam antes era isso que eu estava mostrando para você agora, tá? O nome da classe, arroba, o nome do método, tá? O que a gente vai fazer, como a gente está utilizando a versão 8, para a gente poder compilar, a gente tem que utilizar esse modo aqui, que é o modo mais novo de você chamar o controlador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui você vai colocar esse products aqui, ele vai ser uma string, tá? Porque a única coisa que a gente vai fazer é você transformar esse cara aqui em um array, e aqui a gente vai adicionar, tá? Então, o que ele vai fazer aqui, vocês dão um Ctrl espaço, ele vai adicionar aqui para vocês o first controller, e aqui vocês vão colocar class, tá? Class. Vamos voltar para cá, vamos executar novamente aqui, e aqui vocês vão ver que ele vai chamar a última rota aqui que está indicada dentro do arquivo de web, porque a gente tem duas rotas aqui para o barra, tá? Então ele vai chamar esse cara aqui, sempre a última que ele vai chamar, que ele vai executar. O que a gente vai fazer aqui vai ser apagar esse cara, vamos deixar somente a rota para o get aqui, tá bom? Bom, uma coisa que vocês podem perceber é que a gente está retornando aqui a nossa resposta a partir do controlador. Mas o que normalmente, a nossa resposta aqui ela é um HTML, tá? O que normalmente se faz, como a gente viu aqui no nosso diagrama, esse diagrama que vocês podem digitar MVC, tá? Vocês vão encontrar algo bem parecido com isso daqui em todas as respostas aqui do Google, tá? Aqui, o ideal seria o controlador retornar uma view, tá? A gente não vai fazer nenhuma busca no banco de dados agora, porque a gente não vai utilizar o model. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai fechar esse ciclo aqui retornando uma view, tá? Para vocês fazerem isso é bem simples, vocês já retornaram view a partir do web.php, o que a gente vai fazer agora é fazer a mesma coisa, mas a partir do controlador. Então, aqui, ó, dentro do Resources, Views, vocês vão criar uma view aqui, vamos chamar de produtos.blade.php, e aqui dentro você vai colocar o código, esse mesmo código que você tem aqui, ó, você pode repetir, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos selecionar, vamos copiar esse cara aqui, ó, e vamos colar dentro do nosso produtos.blade. Só vamos remover esse carinha aqui que ficou a mais, ó. Então esse cara aqui é a partir da view, vamos só colocar aqui, ó, view, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai aqui dentro do nosso controlador, vamos criar aqui dentro do nosso controlador um outro método que vai retornar a view. Então aqui a gente vai criar public function products view. Esse cara aqui vai retornar a view. Esse padrão que eu estou usando aqui de nomenclatura não é o ideal, tá? Products view, normalmente é só produtos, já vai retornar view, tá? Mas como a gente já fez produtos lá em cima, aqui a gente vai colocar products view. Aqui é return e é o nome da view. View, aqui, se vocês utilizaram as extensões que eu passei aqui para vocês, se você colocar aqui, por exemplo, aspas, ele já vai completar aqui para você, tá? Products. Tá, aqui eu coloquei em português, tá? Deixa eu colocar esse cara aqui em inglês, só para seguir o mesmo padrão, ó. Ou vocês façam aí, tá bom? Tá dando a mesma. Agora, aqui a gente falta, para a gente fechar o ciclo, falta a gente colocar a nossa rota. Então aqui a gente vai colocar produtos, que vai retornar, aqui no caso, que vai retornar que vai chegar até a nossa função products view. Então, fechando o ciclo aqui, esse products aqui, vamos colocar em português, em inglês, products. Eu vou usar só o padrão em inglês a partir de agora, tá? E aqui então a gente vai usar o /products. Ele vai retornar para a gente a nossa view. Então aqui a gente fez direitinho, tá? Outro modo que eu mostrei para vocês é só para mostrar que dá para fazer, mas normalmente não se usa. Então a gente fez esse ciclo agora aqui, ó, que é desde a parte que o cara clicou no endereço, chegou no roteamento, a gente passou para o controlador. Vocês podem ter vários controladores, tá? Dezenas de controladores.
E o controlador aqui vai responder com uma view ou não. Ele pode responder apenas com uma resposta que não seja nada visual, por exemplo, só com código de status HTML, HTTP. Ele não fez a busca no modelo, a gente vai fazer isso posteriormente, mas fechou esse ciclo nosso aqui do controlador, tá? Na próxima aula agora a gente vai aprender como passar parâmetros aqui para as nossas views, tá? A partir daqui do controlador, ele passar parâmetros. O que a gente vai estar fazendo aqui é emular essa busca de dados aqui no database, pegar esses dados aqui, passar para a view poder apresentar para o usuário, tá? Só que a gente não vai, como a gente não vai utilizar o modelo, a gente vai emular esses dados.